Hoje eu vou fazer a lição número 51 do livro Os Mensageiros, nas despedidas. André Luiz faz uma análise de toda a experiência que ele teve em uma semana de trabalho. Ele pôde perceber a diferença dos conhecimentos antigos da medicina e com os ensinamentos novos que ele observou a ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria. Organizada, compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Me fez pensar que, um exemplo, quando nós temos dor de cabeça ou enxaqueca, então nós tomamos remédios sem saber o que está acontecendo. Então, por causa dos nossos maus hábitos, nós nos entupimos de remédios, não descansamos, ficamos irritados, alguma coisa assim. Então, o médico físico, ele vai olhar esse lado do corpo, que lá no mundo astral, no mundo espiritual, essa dor de cabeça pode ser bactérias, pode ser por causa de pensamentos, de energia densa que tem no corpo físico. Que quando nós nos alimentamos também excessivamente, ataca o estômago, o fígado, alguma coisa assim, que o médico físico vai tratar o corpo. E que lá no mundo espiritual também fica refletida uma energia densa no corpo e fica bloqueando a ajuda de nossos amigos espirituais. E observando que André tinha aprendido aqui enquanto fez a medicina, e lá que ele estava aprendendo uma medicina de uma outra forma, de uma forma espiritual, foi até o que eu pensei, que o corpo físico lá, ele observa de uma outra forma. Alarga-se sobretudo em minha alma o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal, a claridade extensa que se felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Procurar-la-ia em vão na esfera sectária, com apegos exagerados, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores, alteravam todos os dias. Era assim uma fonte de água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrara um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. André olha com grandeza a fé em ação, que a fé não deve ser falada só nos lábios, mas que a fé deve ser praticada, vivenciada internamente. Que quando nós falamos, ele observa aqui que a fé tem que ser uma fonte de água viva, que é aquilo que brota de dentro para fora. Não é uma fé que nós mostramos para os outros, e sim aquilo que nós vivenciamos internamente, que é essa diferença que ele também começou a enxergar. Esse trabalho só foi de uma semana, mas de uma riqueza enorme, que aqui nós ficamos meses fazendo esse estudo. E quando uma visita na nossa casa, a gente fica feliz que ela venha, nós não queremos que ela vá embora. E aqui nessa despedida, todas as pessoas que estão lá também têm esse mesmo olhar, que modificou a vida de muitas pessoas e com os trabalhos que todos estavam lá vivenciando com eles. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus, na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar o prestimoso aniceto semelhante
capitalização dos bens imortais? Havia terminado o serviço de orações? Na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel, os trabalhos sempre ativos haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercou-se do instrutor, ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedidas. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria, confiança no Senhor, como um príncipe de legenda cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu tínhamos olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Sendo somente uma semana, e ele aqui agradecendo toda a oportunidade que ele teve de aprender, de observar, de crescer nesse trabalho maravilhoso que ele está proporcionando, não somente às pessoas que estavam lá, mas a ele mesmo, porque é como se fosse um estágio. Ele começou lá no nosso lar, depois ele foi ajudar, e esse trabalho aqui, ele estando no trabalho, fazendo, que é como nós estivéssemos trabalhando aqui nas doações da sopa, visitando as pessoas, de coração todo aberto nesse trabalho. As melhoras das pessoas, as condutas das pessoas, nos fortalece a querer trabalhar mais. E sem esperar algo em troca, mas que isso seja de coração aberto. É isso que me mostrou muito aqui. Ele foi com muita vontade em trabalhar, muita vontade de fazer, e ele estava agradecido por ter resgatado algo tão importante na vida dele, que foi essas observações espirituais. Agradeço a Jesus pelo muito que nos foi dado, e tomando a Bíblia como interessado em fixar o assunto geral, no amor, as coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazer e atento à sabedoria do teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz, e como a prata a buscares, e como tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembrando-nos do Senhor que em nossas despedidas ratificou, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos Provérbios, encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços, representa o esforço nobre daquele que de fato deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos desses deveres. Aqui ele faz uma pequena explicação da passagem de provérbio, de aceitar os mandamentos divinos na nossa vida, na nossa conduta, e que esses mandamentos divinos seja o nosso caminho para conseguirmos expandir aquilo que é de mais importante dentro de nós, que é a nossa expansão de consciência, fazer o bem, e que esse provérbio faça as nossas modificações internas também. Como a pausa se fizesse mais longa, o irmão rogou ao querido amigo
prosseguisse na interpretação do texto, mas Aniceto replicou com tom fraternal: por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E dirigiu-se particularmente a Vicente, a mim acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, deveremos esperar por nossa amiga Isabel, que apresentam-lhe nossos agradecimentos e despedida. Daí, momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou-lhe de nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. O nobre Aniceto disse, enxugando os olhos: voltarei sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência, a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixais transviar nos deveres de mãe, tão difícil de cumprir na carne, em que os interesses menos dignos de entroção entrechocam com a violência. Amparai-me às obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Ela, no desdobramento, ela foi até eles agradecer, né? E também pedir pelos filhos que ela ia ficar nesse outro lugar para ajudar os filhos a modificar para depois encaminhar para um outro lugar. E com muito esplendor ela também fica muito feliz de toda a ajuda que ela recebera desses amigos. E ela desejaria arrebatar os filhos à esfera superior, mas incliná-los ao bem, para que a união deles divina fosse nos planos mais altos. E que essa saudade de nosso lar me funge a alma, ameaçando por vezes a tarefa humilde da terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais dessa amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. A irmã Isabel não pôde continuar porque o pranto lhe embargara a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou como pai e falou brandamente: Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueceram. Filha de Deus, teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará o caminho redentor, o terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminhada. Em seguida, olhando-nos a todos de frente, nobre amigo exclamou: agora, irmãos, auxiliem-me na oração. E agora ele faz uma oração, uma prece muito bonita, para fechar aquele trabalho e iniciar um outro. E ele convida que todos façam parte dessa oração nesse momento. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, que possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões,
para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor, amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guie-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dai-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Olheiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, se indulgente, ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Aniceto calou-se comovido e de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso lar. E assim se termina esse trabalho grandioso que ele fez lá. Que possamos olhar para essa obra e pegar toda a essência que foi falado, todo estudo durante esses meses dos mensageiros, que aprendemos muitas coisas, que somos cartas vivas, que temos que vigiar os nossos pensamentos, que temos que doar nossos fluídicos aqui no centro, que temos que ajudar, mas o importante de tudo, que possamos mergulhar dentro de nós mesmos, porque só nós sabemos as nossas situações internas que precisam ser melhoradas, que no momento que começarmos a olhar dentro de nós mesmos, todos esses ensinamentos vai fazer parte da nossa vida. Não julgar a nós mesmos, mas nos colocarmos à disposição de nós mesmos, de nos melhorarmos. Assim seja.